Para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos. Do nosso Reflete.net, mas estamos mais uma vez com mais um vídeo e desta feita nós estamos aqui na primeira igreja presbiteriana do Jordão para cobrir e mostrar os bastidores do simpósio promovido pela UPH Jordão com o tema Praticando a Doutrina da Graça. E para nós iniciarmos, nós vamos entrevistar o presidente da UPH, que teve a ideia de trazer esse simpósio com esse tema. E a pergunta é justamente referente a isso. O que levou a sociedade, a UPH, a trazer esse tema para esse simpósio? Estamos aqui com o diácono Rubião Francisco, que irá agora responder essa pergunta. Rubião. Olá, ouvintes. O propósito imediato é que hoje a igreja hoje está vivendo de inovações. As pessoas querem inovar dentro da igreja, querem colocar coisas dentro da igreja. E as coisas que são antigas, por exemplo, a palavra de Deus está ficando ultrapassada para muitas igrejas. Então essa é uma grande importância e foi um ponto de partida para que a UPH colocasse esse simpósio para a igreja presbiteriana do Jordão Baixo. E desafio também as outras igrejas a colocar esses 5 pontos calvinistas. Na realidade, quando nós vamos falar de 5 pontos calvinistas, a gente pensa que foi Calvino que elaborou esses 5 pontos. Na realidade, 150 anos a 160 anos depois da morte de Calvino, foi que alguns reformadores colocaram esses 5 pontos em meio à salvação do mediador, a obra de salvação do mediador. Então, o propósito é voltar às antigas doutrinas da graça e praticar, porque a palavra de Deus ela não é ultrapassada. A palavra de Deus ela é ontem, hoje e amanhã. Então, isso foi o foco principal da UPH. Chamar esses homens, que no qual os palestrantes desses 4 dias que nós vamos passar aqui, para falar desses pontos, com o intuito de que as pessoas voltem ao conhecimento do que é a doutrina da graça. Os reformadores, muitos morreram, foram decapitados, foram perseguidos, né? Para que hoje a Bíblia, nós lemos a Bíblia em todo lugar, nós não temos perseguição, mesmo assim nós deixamos de ler a Bíblia, aquilo que é livre para você ler, nós não lemos, porque as pessoas acham que é ultrapassado. Então o principal motivo foi esse, trazer de volta ao conhecimento das doutrinas da graça, aquilo que tanto Calvino lutou, como os reformadores também lutou, como os apóstolos também, nas suas igrejas, nas suas epístolas, brigavam pela fé reformada, uma fé que salvífica, uma fé que transformava, uma fé que aponta para Cristo, o mediador e a sua obra. Então esse foi o motivo da UPH. Nós vamos voltar com mais um entrevistado e algumas cenas também, como da parte de livros que está sendo expostos e vendidos aqui para a divulgação da fé reformada. Daqui a pouco nós voltamos com mais um entrevistado. Não, já está. Bom, irmãos, nós agora estamos nesse momento com o reverendo Elienay Batista, que é da Igreja Reformada, ele que nos deu o prazer hoje de participar do simpósio, trazendo a palavra de Deus essa noite. E nós vamos fazer a pergunta ao pastor, que na opinião dele, qual a importância de um simpósio como esse na divulgação da doutrina da graça. Pastor Elienay. Bem, obrigado pela oportunidade. Um simpósio como esse tem uma importância muito grande pelo seguinte fato: não só está procurando tratar sobre a teologia, mas também ligando essa teologia às suas implicações práticas. Então, por exemplo, eu hoje falei sobre a depravação total, mas fiz isso também chegando até a temática da humildade, mostrando que a humildade é uma implicação da depravação total. Então, se reconhecemos que nós somos pecadores, miseráveis, se reconhecemos a glória de Deus,
nós devemos ser mais humildes. E a doutrina reformada ela tem sido amplamente divulgada na internet e outros meios, mas muitas vezes essa divulgação vem só o aspecto teológico e não a implicação. Então, por exemplo, nesse tema mesmo é muito fácil que alguém abrace os 5 pontos e ao mesmo tempo tem uma atitude de orgulho que é contrária àquilo que a pessoa está abraçando. Aproveitando ali que o pastor tocou no tema, não estava assim no script, mas eu vou aproveitar para perguntar ao pastor Elienay. Pastor, essa questão do orgulho que muitas vezes se gera, até na questão das redes sociais que o senhor colocou, que muitas vezes causa muito atrito e às vezes, ao invés de edificar, causa às vezes até rachas na igreja. Isso se deve, na sua opinião, isso se deve às vezes à maneira que é passado, à exposição que é dada, ou realmente é a questão de que as pessoas estão absorvendo de maneira equivocada a doutrina? Eu acho que na verdade tem vários fatores, né? Um deles é esse problema justamente de absorver a doutrina. Em muitos casos as pessoas absorvem sem ter o pastoreio, quer dizer, elas estão sozinhas em suas igrejas, em igrejas que às vezes não são fiéis, não estão vendo pregação, mas pela internet conheceram as doutrinas da graça e abraçaram essas doutrinas, mas não estão sendo instruídos nas questões práticas e implicações. E às vezes elas têm reações que não condizem com a realidade da doutrina que elas professam. Mas um outro ponto é que me parece que, de certa forma, nós ainda estamos aprendendo muito sobre como lidar com esses novos meios, né? Então, acho que a grande maioria das pessoas ainda não aprendeu a lidar. Efetivamente, na minha opinião, nós temos que saber que a comunicação via internet ela tem limitações. Então, por exemplo, alguma pessoa pode escrever uma coisa e ela escrever em um tom, mas quando eu leio, eu posso estar colocando na minha mente de uma forma imaginativa que aquela pessoa falou alto, que ela falou num tom de grosseria e me chocar ou ficar entristecido ou amargurado por causa daquilo. Então eu acho que a maioria dos assuntos nós deveríamos evitar discuti-los na internet. A internet deveria ser para coisas mais leves. Quando a gente precisa falar coisas que podem causar certa dificuldade, devemos falar no olho a olho, porque então a gente olhando para a pessoa, vendo a fisionomia, nós temos uma outra interpretação e naquele momento, se houver algum problema na interpretação, nós podemos resolver imediatamente, o que geralmente não acontece na internet. A última pergunta para o pastor. Pastor, qual o conselho que o senhor daria para quem está descobrindo ou redescobrindo a doutrina reformada, a doutrina da graça, né, para que não chegue ao equilíbrio, né, não ao ponto de usar esse intelecto, esse conhecimento para brigar, para rachar a igreja, para muitas vezes, até como foi colocado hoje na pregação, humilhar. Irmão, qual conselho que o senhor daria a esses irmãos que estão encantados, descobrindo a doutrina da graça, a doutrina reformada? Acho que o primeiro fator nós temos ciência de que a reforma é um processo. É um processo na própria vida de quem abraça e é um processo também na vida da igreja. Então nós devemos ser pacientes nesse processo, devemos buscar pessoas que já estão mais experimentadas no assunto, que têm não só mais conhecimento, mas mais experiência em como lidar em determinadas situações, para que essas pessoas então nos esclareçam, nos orientem, nos dê sugestões, bons conselhos, para que nós possamos então tomar as decisões mais acertadas. Então é preciso tomar muito cuidado para não cair na armadilha de imaginar então que basta encher a cabeça de conhecimento teológico e pronto. Não. Existem implicações, então devemos ser pacientes. Um problema aí é que às vezes as pessoas descobrem uma verdade hoje e amanhã elas querem que todo mundo ao seu redor, inclusive toda a sua igreja, imediatamente abrace essa verdade. Nós temos que ir com muita calma. Esses dias eu estava estudando sobre as marcas da verdadeira igreja, né? A saber, a pregação fiel do Evangelho,
a administração correta dos sacramentos e a disciplina bíblica. E eu estava pensando sobre uma coisa, que mesmo aquela igreja lá em Laodiceia, que não houve um elogio para ela, Cristo ainda disse ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então nós devemos tomar cuidado com os julgamentos que a gente faz sobre igrejas fracas, sobre pastores fracos. Devemos deixar isso nas mãos de Jesus. Devemos tentar ajudar, cooperar com humildade, e talvez Deus queira usar o nosso serviço humilde para a glória dele. Queremos agradecer ao pastor Alienay, pela participação no vídeo do Reflete Neto, e depois nós voltaremos com mais um entrevistado. Bem, amigos do nosso Reflete Neto, nós estamos no segundo dia do simpósio teológico promovido pela UPH e temos mais uma pessoa aqui conosco, desta feita o presbítero Fábio Corrêa, que veio dar a palestra, e nós temos uma pergunta para ele, e a pergunta no entendimento do irmão, como tem sido esse redescobrir da IPB em relação às antigas doutrinas da graça? Rapaz, a IPB, sendo uma igreja de herança reformada, ela teve um período muito ruim, né, em termos de doutrina, em termos de defesa das doutrinas da graça. Quase não se ouvia falar. A nossa igreja aqui é um exemplo, né? Quase não se ouvia falar, aliás, não se ouvia falar, né? Então, falar em doutrina da graça dentro da igreja presbiteriana era algo esquisito. Era assim que, e ainda é assim que muitas igrejas se encontram. Mas, de um tempo para cá, realmente, principalmente os jovens, né? Tem redescoberto as doutrinas da graça, tem estudado, tem se reunido em pequenos grupos. Às vezes as igrejas não têm essa abertura, mas aí o pessoal se reúne entre eles em pequenos grupos e começam a estudar. E isso está sendo muito proveitoso para a igreja, para as igrejas, tem sido aqui para a nossa igreja. Nossa igreja já tem uma tradição de algum tempo fazer simpósios e eventos reformados, mas quanto mais melhor. É com felicidade que a gente vê a IPB voltando às suas origens, e jovens e pessoas procurando e amando as antigas doutrinas da graça. Ainda temos um tempinho, eu vou perguntar ao presbítero Fábio que conselho ele daria, que incentivo, aliás, ele daria às igrejas presbiterianas para promover simpósios como esse. Rapaz, isso é muito importante, esse simpósio. As igrejas deveriam realmente fazer esse tipo de programação, esse tipo de evento, porque nem sempre no dia a dia da igreja, escola dominical, o currículo da escola dominical, seja possível fazer isso, estudar essas doutrinas e apresentar de forma mais intensa, que deveria ser o normal, não é? Mas nem sempre as igrejas têm essa abertura. Então, esses momentos esporádicos e específicos de simpósios e de congressos sobre as doutrinas da graça são fundamentais mesmo para a vida da igreja, para a melhoria da igreja, né? A nossa igreja, não sei se você lembra, mas começou fazendo eventos assim esporádicos. Hoje nós temos uma escola dominical, praticamente todas as salas estudando os símbolos de fé da igreja. Como começou tudo isso? Começou com esses eventos, com esse simpósio, né? Hoje minha sala está estudando Catecismo Maior, a sua também, a do presbítero Samuel também. Já estudamos a Confissão do Westminster, aliás, a minha está estudando a Confissão. Terminamos o Catecismo Maior, estamos na Confissão do Westminster. Então é fundamental começar com esses eventos. Queremos agradecer ao presbítero Fábio e continuaremos no próximo vídeo a segunda parte da cobertura do simpósio promovido pela UPH. Até lá.